ouve-se por aí que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Interessante é que esse texto é utilizado para vários contextos. É utilizado em casamento, é utilizado quando alguém muda de casa, é utilizado quando alguém começa num novo emprego, é utilizado para várias coisas. Mas esse texto ele não está correto. Nós vemos esse texto, ou o que deveria ser esse texto, o que falam, né? Está lá em Ageu, capítulo 2. O interessante é que esse texto não está desta forma. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não tem na Bíblia. Em nenhuma versão, qualquer uma você pode procurar, não está. Isso não consta lá. Você vai achar com palavras diferentes, mas vai estar dizendo que a glória desta última casa, Ageu capítulo 2, versículo 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Muita gente entende que, quando fala, né, desse texto, muita gente que não lê o texto, porque Ageu é um livro muito pequeno, é difícil de achar, algumas pessoas têm preguiça, vai ouvindo o que todo mundo está falando e começa a repetir. Muitos pregadores até falam sobre a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. E a Bíblia não fala disso. O que está dizendo é, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Muita gente pensa que essa última casa seria o segundo templo, o templo onde Jesus entrou. E por que muita gente pensa isso? Eles acreditam que a glória da qual o profeta Ageu estava falando era o próprio Jesus entrando no templo, que ele representava a glória do templo. Mas essa é uma ideia errada também. Por que essa ideia é errada de a glória de Jesus, Jesus entrar no templo ser a glória do templo? Por que essa ideia é errada? Porque na verdade quando Jesus entra no templo, ele não se declara, ele não mostra que ele é a presença de Deus abençoando aquele lugar. Lá no capítulo 2 e no capítulo 2 de João e em outros lugares da Bíblia, nos outros evangelhos, nós temos o que muita gente acredita que é a purificação do templo, Jesus consertando as coisas do templo. A epígrafe do texto, ela fala isso, a purificação do templo. Mas Jesus não está purificando o templo quando ele entra no templo e ele expulsa os vendedores. Na verdade, o que ele está fazendo é rompendo com o templo. Ele entra no templo, o texto diz, ele entra no templo, ele expulsa os cambistas e os vendedores e ele fala assim, está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes a convertido em covil de ladrões. Expulsando os vendedores, muita gente pensa que ele está consertando as coisas. Mas veja, para ele consertar as coisas, expulsar os vendedores não era o suficiente. Jesus, aliás, não tinha poderio militar para expulsar os vendedores para sempre. Então ele expulsou naquele dia e no dia seguinte os vendedores certamente estavam lá de novo. Para consertar as coisas, ele teria que expulsar inclusive os sacerdotes que estavam lá, que eram também corrompidos. Então ele não purifica o templo, ele simplesmente expõe o que eles fizeram com o templo. Ele não era mais a casa de oração, ele era um covil de ladrões. Outras pessoas acreditam que, quando eles falam, né, sobre a glória da segunda casa ser maior que da primeira, muita gente acredita que essa segunda casa é o próprio Jesus, já que ele fala que derrubando esse templo, e em 3 dias eu reconstruo, e o templo que ele falava naquele momento era o corpo dele próprio. Muita gente pensa que Jesus seria esse segundo templo, ou o último templo. Também está errado isso, é um pensamento que não tem sentido. Imagine só, se Jesus fosse esse segundo templo, onde a glória seria maior que a da primeira, ele deveria ter sido reconhecido por todo Israel, porque todo Israel reconheceu a glória de Deus no primeiro templo. Outra coisa que não faz sentido é que se nós lermos que a glória desta última casa será maior que a da primeira e tentarmos colocar Jesus neste lugar, teremos um problema muito grande, porque quando Jesus ele vai subir aos céus, primeiro ele fala que se eu não for, o outro Consolador não desce, e o outro Consolador é o Espírito Santo, que também é Deus. Ora, se Jesus era o templo, e agora o Espírito Santo seria o quê? O Espírito Santo que é aquele que compõe a igreja, que de fato a igreja só existe por causa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo também seria o templo. Logo, Jesus não pode ser o último templo. O Espírito Santo que vem depois deveria ser o último templo. Percebe a quantidade de problemas que nós temos com isso? Outra coisa interessante que descarta a possibilidade daquele templo de Herodes, que é o segundo templo, e do próprio Jesus serem um templo ao qual Ageu está falando, está no próprio texto de Ageu. Ele fala assim, a partir do versículo 6 do capítulo 2. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem, o profeta está dizendo aqui, as palavras de Deus são essas, de que vai chegar um tempo, em pouco tempo, segundo o profeta, que ele vai fazer tremer os céus e a terra e o mar.
e aí ele fará tremer, então, as nações, e aí virá o desejado das nações. Entenda bem, olha as coisas que aconteceriam antes que viesse o desejado das nações, que é, lógico, Jesus. Primeiro tremeria os céus, a terra seca, as próprias nações, então viria o desejado das nações. Logo, esse texto não fala do período em que Jesus esteve aqui na terra para morrer, mas fala do período quando Jesus virá em poder e majestade, em grande glória, e aí sim as coisas serão consumadas. Antes disso acontecer, aí sim vai tremer céu, terra e as nações tremerão. E aí virá o Filho do Homem com poder e grande glória. Entende? Aí depois disso é que ele vai dizer, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Esta última casa, então, logo, esse templo que ainda precisa acontecer é um templo real e ele é descrito por Ezequiel e por outros profetas do Antigo Testamento. Ainda haverá um templo em Israel, um templo em Jerusalém, e este sim é o templo onde a glória será maior do que a da primeira. Este será o último templo, a última casa. Você entendeu? Conseguiu entender isso? Então, eu sei que muita gente canta, é até muito bonito, mas aquele hino que você conhece está errado. E muita gente tem utilizado um texto, um versículo, que na verdade não existe. Você entendeu? Se você entendeu, comenta aqui. Se você não entendeu, também comenta aqui e curte esse vídeo, compartilha, se inscreve neste canal. E até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.